Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 5 de julho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CCJ decide pela constitucionalidade do processo contra o senador Demóstenes Torres. Aprovada a proposta que acaba com o voto secreto para cassações. CPI do Cachoeira analisa pedido de convocação do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. Em plenário, aprova a proposta que muda a distribuição do ICMS nas operações interestaduais. Agora, no Senado em Dia. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu ontem pela manutenção do pedido de cassação do senador Demóstenes Torres. Por unanimidade, os senadores votaram pela constitucionalidade do processo. A votação no plenário está prevista para quarta-feira da semana que vem, dia 11. O relator, senador Pedro Tax, analisou os requisitos jurídicos e constitucionais e acatou o parecer do Conselho de Ética, que na semana passada decidiu pela cassação do senador Demóstenes Torres. Ele é acusado de usar o mandato em defesa de negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira. No texto, o relator argumentou que o parecer do Conselho de Ética foi bem fundamentado e cumpriu os princípios do contraditório e da ampla defesa ao acusado. Por isso, ele concluiu pela continuidade da representação. A decisão do Conselho foi corretamente fundamentada e ateve-se aos fatos apurados no desenvolvimento processual. Com efeito, da análise detalhada de toda a tramitação do processo disciplinar, resta claro o cumprimento da Constituição, das regras do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do regimento interno desta Casa. Titular da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Demóstenes Torres, que vem se defendendo em plenário desde segunda-feira, preferiu não comparecer à CCJ. Quem fez a defesa em nome dele foi o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele reafirmou que existem falhas no processo e fez um apelo por um julgamento justo. Sei que essa é uma casa soberana. Esse é um processo político, mas há que ser feito sim com a consciência de cada um de vossas excelências, para que possa esse cidadão que esteve aqui, que está aqui, representando mais de 2 milhões de eleitores, para que possa ser julgado pelos seus pares de uma forma limpa, de uma forma correta, de uma forma transparente. Dos 25 senadores que registraram presença na sessão, só 10 se inscreveram para falar. Na votação aberta, o parecer em favor do pedido de cassação de Demóstenes Torres foi aprovado por unanimidade. Os fatos são gravíssimos e o Senado deve dar uma resposta conforme diz a Constituição da República. O ambiente e a gravidade dos fatos torna irreversível a cassação do mandato do senador Demóstenes Torres. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o parecer será encaminhado agora ao plenário, que vai decidir em votação secreta se o senador Demóstenes Torres deve perder o mandato ou não. A expectativa é de que essa votação aconteça na próxima quarta-feira, dia 11 de julho. O calendário é dia 11, sem atropelo, sem ferir o regimento, sem ferir a Constituição, dando todos os prazos legais que a Constituição e o regimento interno nos impõem. O senador me pediu para que não fosse ao Supremo novamente. Ele quer ser levado a julgamento no plenário. O processo contra o senador Demóstenes Torres foi lido ontem à tarde no plenário. Também nesta quarta-feira, os senadores aprovaram em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto em processos de cassação. Mas a decisão não deve entrar em vigor a tempo do julgamento de Demóstenes Torres. Não haverá tempo para que no próximo dia 11, quando deliberamos sobre Demóstenes Torres, votemos abertamente, porque a Câmara dos Deputados tem que aprovar também. E não haverá tempo hábil para que a Câmara delibere sobre essa matéria. É uma conquista da sociedade, é uma resposta a uma exigência da coletividade.
O eleitor tem o direito de saber como votamos nós, especialmente quando se trata de decoro parlamentar. Eu acho que é uma manifestação política de uma casa política, às vésperas de uma votação importante em torno do senador Demóstenes Torres, em que a casa abre os seus votos e mostra claramente, quase que por unanimidade da casa, a sua tendência pelo voto aberto e pela manifestação pública em torno do assunto. A CPI do Cachoeira tem reunião administrativa logo mais às 10h15 da manhã. Os parlamentares podem decidir pela convocação de Fernando Cavendish, ex-presidente da empreiteira Delta, e de Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT. Deputados e senadores também vão definir se muda ou não a forma de questionar os depoentes que usam o direito de permanecer em silêncio. Eu não vou poder falar nada, até porque na sexta-feira, eu vou ter uma oitiva. O senhor está liberado? Eu vou manter em silêncio, Excelência. Então, Vossa Senhoria está liberado. Vou me reservar no direito constitucional de me manter em silêncio. Então, o senhor está dispensado. Dispensar imediatamente os depoentes que se recusarem a falar ou permitir que sejam interrogados, ainda que não se manifestem. É o que a CPI do Cachoeira deve resolver nesta quinta-feira. Mesmo após uma reunião a portas fechadas, não houve consenso entre os parlamentares. O procedimento atual da CPI, que dispensa os depoentes, foi definido depois da vinda de Carlos Cachoeira à comissão. Ele foi indagado e até atacado durante horas, mas não se pronunciou. Para evitar o desgaste de ambas as partes, deputados e senadores decidiram liberar quem exercesse o direito constitucional de ficar calado. Mas alguns parlamentares querem voltar ao rito aplicado ao contraventor, ainda mais com um número grande de depoentes que têm permanecido em silêncio. Qualquer modificação dentro de um processo em andamento é desgastante tanto para aqueles que são juízes políticos, que são os membros da CPI, quanto para aqueles que hão de ser interrogados ou os que houveram participado do processo. Mas na condição de presidente eu tenho a obrigação colegiada de consultar os membros deste mesmo colegiado. A reunião administrativa desta quinta-feira ainda tem uma pauta extensa pela frente. Até o momento, foram protocolados 325 requerimentos. Os mais aguardados pelos parlamentares tratam da convocação de Fernando Cavendish, ex-presidente da Delta, empresa ligada a Carlos Cachoeira, e Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT, que acusa Cachoeira de ter tramado sua saída do órgão e tem se colocado à disposição da CPI. Os integrantes da comissão também devem votar a vinda de Raul Filho, prefeito de Palmas, que aparece em um vídeo negociando o apoio do contraventor em troca de contratos na administração da capital de Tocantins, e discutir a data do depoimento de Andressa Mendonça, mulher de Cachoeira. Ela pode nos ajudar sobre o procedimento de gravação dos vídeos que era organizado pelo senhor Carlos Cachoeira. Então eu considero que o depoimento da Andressa é importante, mas mais importante é Cavendish Pagô. Uma visita a Carlos Cachoeira na penitenciária de Brasília e a reconvocação do contraventor, que teria dado sinais de que contribuiria com a CPI, são outros pedidos esperados. Ainda que haja a decisão de convocar mais depoentes, as próximas oitivas ficam para depois do recesso parlamentar de julho. Porque não podemos funcionar durante os 15 dias que temos de recesso neste meio do ano e voltaremos a partir do dia 1º de agosto. O plenário aprovou ontem proposta de emenda à Constituição que muda a distribuição do ICMS nas operações interestaduais. Os estados menos desenvolvidos foram beneficiados com a nova fórmula. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em 2 turnos por unanimidade. Votaram sim 60, não 0. Que beleza, aprovado. A alíquota média do ICMS interestadual é de 17%. Pela regra atual, os estados de origem ficam com todo o imposto. As regiões Sul e Sudeste, que vendem mais para o restante do país, são as principais beneficiadas. A PEC divide o ICMS entre os estados de origem e de destino. Quando a venda é para as regiões Sul e Sudeste, menos o Espírito Santo, os estados de origem ficam com 12% do ICMS
e os de destino com 5%. Quando o Sul e Sudeste vendem para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, 7% do ICMS fica na origem e 12% no destino. Quando a venda é entre estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, os estados de origem ficam com 12% e os de destino com 5%. São Paulo é o estado que mais ganha com o ICMS interestadual, mas até os senadores paulistas elogiaram a PEC que divide o imposto. Este entendimento agora, apoiado pela unanimidade, é uma solução de bom senso do ponto de vista da equidade de tratamento para os inúmeros estados, aqueles para os quais se vende a mercadoria entregue e aqueles que produzem, de tal maneira que nós teremos assim um melhor equilíbrio da federação. Se houver paciência, convergência com relação aos outros pontos da reforma tributária, nós vamos poder avançar da mesma forma que avançamos nessa matéria que caracterizava conflito de estados federados. Para estados como o estado de Mato Grosso, que eu tenho a honra de aqui representar, esta PEC significa mais dinheiro, e mais dinheiro significa mais escola, significa mais hospitais. O projeto original tratava apenas do ICMS para o comércio eletrônico. O faturamento do setor saltou de 540 milhões de reais em 2001 para 18 bilhões e 700 milhões de reais em 2011. Mas o Senado ampliou as regras para todas as operações de bens e serviços que tenham o consumidor final em outro estado. A proposta vale para pessoas físicas e jurídicas. Nós estamos dando um passo importante hoje. Não é a revisão do Pacto Federativo, não. Isso é pontual. É pontual, mas é o início. Esperamos que a Câmara Federal tenha também a agilidade necessária para que em janeiro de 2013 essa matéria possa entrar em vigor. O plenário aprovou ainda a medida provisória 562, que altera programas educacionais do governo federal. De acordo com o texto, a União pode transferir recursos para estados, Distrito Federal e municípios sem a necessidade de convênio. A MP também autoriza o governo a liberar dinheiro do Fundeb para instituições comunitárias que atuam na educação no campo. E uma outra proposta aprovada em plenário nesta quarta-feira prevê garantia de remuneração e vários direitos trabalhistas, como férias e licença maternidade, para os conselheiros tutelares. Veja na reportagem do Jornal do Senado. Cada município deve ter um conselho tutelar, formado por 5 conselheiros. São pessoas eleitas pela comunidade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há uma situação de violência ou mesmo uma criança fora da escola, por exemplo, são os conselheiros que aplicam as medidas de proteção e acionam os órgãos competentes para resolver a situação. O conselheiro, ele entra justamente quando da ausência do pai, da mãe, ou pai negligente, ou os pais negligentes, quando há violação da comunidade, quando há violação da família. O trabalho que essas pessoas fazem é um trabalho muito importante, principalmente para as nossas crianças. Pela lei atual, os conselheiros tutelares não têm nenhuma garantia de remuneração. Depende de cada prefeitura, que decide se e quanto vai pagar. Para corrigir esse problema, um projeto de lei do Senado prevê a remuneração obrigatória, sem fixar o valor, e uma série de direitos trabalhistas aos conselheiros. Pela proposta, eles passarão a ter direito à cobertura previdenciária, férias, 13º salário, licença maternidade e licença paternidade. Ele vai trazer essa correção e vai fazer com que os prefeitos realmente possam olhar para o conselheiro como um trabalhador também, como de fato é. E precisa também das suas remunerações e suas garantias legais. O projeto aprovado também determina o fim da prisão especial para conselheiros tutelares. A eleição passa a ser unificada em todo o país. Vai ser no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial. O mandato dos conselheiros passa de 3 para 4 anos. São eles, esses conselheiros tutelares, os responsáveis por uma tarefa nobre
de apoio às pessoas menos favorecidas, especialmente menores e adolescentes. O disciplinamento desta matéria vem em socorro daqueles que prestam no dia a dia, no dia de sábado, de domingo, feriado, dia santo, um trabalho de proteção e de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente neste país. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que mudou as regras da poupança. Para os depósitos feitos a partir de 4 de maio, data da edição da MP, a remuneração passou a ser feita pela TR mais 70% da taxa Selic, sempre que ela ficar em 8,5% ao ano ou abaixo desse piso. A matéria vem agora para o Senado. Os deputados também aprovaram um projeto que permite que, nos processos referentes ao crime organizado, a decisão seja tomada por um grupo de juízes. O objetivo é evitar que apenas um juiz seja responsabilizado e possa vir a ser alvo de retaliações. O projeto vai agora à sanção presidencial. A Comissão Mista de Orçamento deve votar na semana que vem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2013. O relator incluiu um artigo que mantém abertas as negociações de aumento salarial para o funcionalismo público. Qual é o assunto? O relator anunciou modificações no projeto enviado pelo governo que orienta a elaboração do orçamento do ano que vem. Preocupado com as ameaças de greve no judiciário, incluiu um artigo que autoriza o executivo a planejar reajustes salariais para os servidores públicos. O relator não poderia deixar de escrever algo que sintetizasse o sentimento dominante aqui no Congresso, que é um bom diálogo entre os poderes. Que encontremos uma solução política para resolver este assunto que está realmente criando sérias dificuldades dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Tribunal Superior Eleitoral e dentro do próprio governo. O relatório da LDO prevê ainda que o país gastará em 2013 155 bilhões de reais para pagar juros da dívida. A Lei de Acesso a Informações deverá ser aplicada na elaboração e execução do orçamento, revelando, por exemplo, as transferências de dinheiro público não só a servidores, mas também a empresas privadas, autarquias e fundações. Parlamentares propuseram mais de 4.000 alterações no projeto. O relator acatou 451. 11 bilhões de reais em emendas de deputados e senadores serão destinadas aos programas de aceleração do crescimento e Brasil Sem Miséria. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento na próxima terça-feira e pelo plenário do Congresso até 17 de julho, último dia antes do recesso parlamentar. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na Comissão de Agricultura, o primeiro item da pauta é o projeto que autoriza a concessão de ajuda financeira a agricultores familiares que utilizarem práticas de conservação ambiental. Poderá haver redução de juros, garantia de preço mínimo, entre outros benefícios. Na Comissão de Infraestrutura, um dos projetos em pauta prevê nova regra para o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário. De acordo com o texto, cada sindicato da categoria terá direito a um voto na comissão paritária da entidade. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, um dos itens da pauta é o projeto que favorece a acessibilidade nos passeios públicos. Pelo texto, os passeios têm que ter faixa destinada exclusivamente a pedestres desprovida de obstáculos, com largura mínima de 1,20 m. A Comissão de Relações Exteriores se reúne logo mais às 10 horas da manhã e tem 12 itens na pauta. 2 deles são projetos de lei da Câmara que disciplinam os requisitos para ingresso na Marinha e no Exército. Há também 6 acordos bilaterais e 4 requerimentos. Até o final do ano, o Maranhão deve receber a programação da TV Senado em canal aberto digital. O presidente José Sarney assinou ontem um protocolo de intenções com a Assembleia Legislativa do Estado para implantar a TV e a Rádio Senado em São Luís. O objetivo do documento é a instalação conjunta da TV Senado, TV Câmara e TV Assembleia do Maranhão em sinal aberto em São Luís pelo canal 51 de televisão digital. A parceria também incluiu a empresa Brasil de Comunicação. Primeiro passo em direção à formação de uma rede nacional pública de comunicação nos moldes do operador nacional da rede pública de comunicação que foi imaginado, né, e que vem sendo objeto de estudos e de uma proposta que esperamos, né, em breve apresentar à Presidenta da República.
O Senado vai adquirir os equipamentos de transmissão e vai ceder um canal digital para a Assembleia Legislativa. Já a Assembleia assume a responsabilidade pela instalação e pelo custeio da estação radiodifusora. Nós estamos fazendo, paralelamente às atividades, o dever de casa da Assembleia. O Senado está fazendo a aquisição dos equipamentos. Eu acredito que antes do Natal nós estaremos com a nossa televisão Assembleia e a Rádio Assembleia no ar. Com o sistema de rádio vai ser diferente. Em São Luís, a programação da Rádio Senado vai ceder 2 horas para inserções da Assembleia Legislativa. O diretor da Secretaria Especial de Comunicação do Senado explicou que o protocolo faz parte da expansão da rádio e da TV Senado por todo o país. Nós fizemos uma parceria com a Câmara dos Deputados, nós instalamos em 13 capitais e eles em 13. Com isso nós reduzimos em muito os custos. A Câmara, onde tem o transmissor dela, nos dá um canal de multiprogramação. E dá um para a Assembleia também, em alguns casos ela dá para a Câmara Municipal. E vice-versa, onde nós instalamos, cedemos um canal para a Câmara e um para a Assembleia. Acredito que seja um dos grandes projetos de benefício do povo brasileiro, da sua conscientização política e, sobretudo, de valorização do poder legislativo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.